Fala, gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um encontro, mais um podcast nosso. Que bom que você está aqui para mais uma conversa nossa, tá? Hoje eu quero falar com você sobre questões sexuais. Todas essas questões envolvendo a sexualidade. Ejaculação precoce, impotência, falta de libido, dificuldade de atingir o prazer sexual, dificuldade de conexão com o parceiro, tudo que está envolvido nesse processo e que acaba, de alguma forma, atrapalhando a gente, desconectando a gente da nossa sexualidade, né? E acaba impedindo ou dificultando a gente de viver essa energia, essa experiência da melhor forma possível, tá? Se você passa ou já passou por algum problema assim, você tem algum tipo de dificuldade ou você sente que dá para ter uma vida sexual melhor, mesmo que você ainda não saiba como, mas você sabe que dá para melhorar, né? Você sente aí dentro de você, então esse conteúdo aqui é para você hoje, tá? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou aqui agora por acaso, já me segue aí nas outras redes sociais. Eu estou no YouTube, no Spotify, no Instagram. Ativa o sino de notificações nessas redes para você ser informado de cada conteúdo novo que eu postar aqui, para você não perder o acesso a esses conteúdos aí, tá bom? E me ajuda a compartilhar esse conteúdo para as pessoas. Tem várias lives, podcasts, vários assuntos aqui voltados para o autoconhecimento, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá bom? Sobre essa questão sexual, para a gente já entrar no assunto, né? Tem muitas coisas que acontecem que de alguma forma estão atrapalhando a gente de desfrutar dessa energia. Então a primeira coisa para a gente iniciar esse assunto que eu preciso dizer é que a sexualidade é algo natural para você. É instintivo, é biológico, sabe? O teu corpo foi programado para sentir prazer numa relação sexual. O teu corpo foi programado biologicamente para isso, né? Todo o teu corpo tem sensores, né, de prazer em várias partes do teu corpo que estão aí prontos para serem ativados e para realmente você experimentar o prazer. O problema é o seguinte, muitas vezes a gente não consegue atingir esse estado de prazer. É muito comum, mais comum do que parece, mais comum do que deveria ser, né? Eu atendo muitas mulheres que nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. Nunca sentiram essa energia, nem sabem o que é isso, né? Por quê? Porque, afinal de contas, tudo que você aprende, eu sempre digo, você não veio para a vida sabendo as coisas. O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve. Então, eu te pergunto, como é que você aprendeu como é uma relação sexual? Ninguém te ensinou, a gente não vai para uma escola de sexualidade, ninguém fala sobre isso, é tabu. Até hoje, na vida adulta, as pessoas adultas, né, quase todas fazem sexo e não falam sobre isso, como se ninguém fizesse, como se isso fosse um tema impróprio, impuro, como se não fosse legal a gente falar disso. E aí, como a gente não fala disso, a gente passa pelos mesmos problemas que a maioria das pessoas, mas a gente não sabe, e a gente acha que é só comigo. É só eu que tenho esse problema, né? Eu acho que as outras pessoas não têm esse problema aí, parece que é só eu que tenho, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu queria pedir para vocês que estão me vendo aí, que vocês já estão ao vivo aqui na live, se tá tudo ok com o meu áudio, com o meu vídeo, se tá tudo certo, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá bom? Você que está me ouvindo pelo Spotify, como um podcast, né, ou tá assistindo pelo YouTube, eu te convido para vir participar da gravação desses conteúdos. Eu gravo como lives, né, no Instagram. Então me segue no Instagram, ativa o sino de notificações, eu sempre posto algumas horas antes da live, ó, vou fazer live tal horário. E você vem participar comigo ao vivo, trazer as tuas dúvidas, trazer a tua contribuição, trazer os teus esclarecimentos, o teu ponto de vista, as tuas histórias, porque são essas histórias que a gente compartilha juntos aqui que torna esse conteúdo mais rico, né, deixa isso muito mais profundo, verdadeiro, realmente, do que a gente realmente está vivendo, tá? Então, se puder, você que está me vendo aí ao vivo, se puder me dar um ok, se está me vendo e me ouvindo bem, eu ficaria muito grato, tá bom? Então tá, olha só, eu estava explicando aqui que como é que foi que você aprendeu como é uma relação sexual? Essa é uma pergunta que eu te faço. Como é que você aprendeu? Porque você aprendeu isso em algum momento da tua vida. Às vezes você aprendeu na tua primeira relação sexual e às vezes você aprendeu antes disso. Você aprendeu por meio de um abuso sexual, de repente. Você aprendeu por meio de uma pessoa que de alguma forma invadiu o teu espaço, mesmo que não seja... Porque o abuso não precisa necessariamente de um toque, né? De uma penetração ou algo do tipo. O abuso é você sentir que a tua intimidade está exposta naquele momento, né? Você sentir de alguma forma desconfortável em uma situação que essa questão sexual está envolvida no processo. Então, isso é considerado um abuso. Então, assim, às vezes você era uma criança, você não sabia o que era essa questão de sexualidade. E aí, a primeira experiência que você teve com aquilo ali, que te conectou com essa energia aí, te fez aprender como é que é.
Deixa eu ver aqui, Estranho Mundo Meu, como é que é teu nome mesmo? Desculpa, me diz aí. Falou que tá ouvindo e vendo, muito obrigado, tá? Então, olha só, tudo que você fez pela primeira vez, você aprendeu como é que se faz. Então, veja bem, imagine que se por algum motivo você teve uma questão lá no teu passado que você sofreu um abuso sexual na tua infância, adolescência. Tenta pensar, ou mesmo que você não tenha passado, Mirella, obrigado, Mirella. Mesmo que você não tenha passado por um abuso sexual especificamente, mas tente imaginar como é que uma pessoa que passou por um abuso sente, né? Sente deslocada, sente suja, sente imprópria, sente culpada, sente impotente, né? Sente um monte de emoções que não são legais, né? E aí, o que acontece? Você associa aquelas emoções ao ato sexual. Então, quando você vai ter uma relação sexual no futuro com alguém, um parceiro que você escolheu e tal, é natural que você traga aquelas emoções que você aprendeu, aquilo que está enraizado lá atrás. Então você traz junto a emoção que você sentiu. Então é por isso que muitas vezes, né, é o caso da grande maioria das mulheres que não conseguem sentir prazer e que nunca, né, tiveram um orgasmo, por exemplo, é porque geralmente, quase sempre, na maioria das vezes, elas tiveram uma primeira relação lá atrás que foi muito difícil, muito complicada. Mesmo que não tenha sido a relação em si, mas elas se sentiram abusadas, de repente, por um olhar, por um momento, por uma pessoa, por um tio, né, por um primo, por alguém. Aí o que acontece? Elas aprenderam que aquela energia sexual é algo meio invasivo, é algo que faz mal, é algo que deve ser evitado. Então o que acontece? Quando vai para uma relação sexual, embora ela saiba que aquele parceiro ela escolheu, que aquele é um outro momento da vida, que tá tudo bem, que ela tá segura e tranquila, aqui dentro a emoção do que aconteceu lá atrás vem engatilhada e vem forte. Então, é muito comum que você acabe rejeitando o parceiro ou rejeitando o ato sexual em si. Ou dentro do ato sexual você está tão tensa, você está tão preocupada, você está tão desconfortável e você não sabe por quê. E a resposta para isso é por conta da forma como você aprendeu sexualidade. Às vezes, a repulsa à sexualidade não está nem associada a uma experiência específica que você viveu, mas está associada ao jeito que as pessoas te ensinaram isso. Às vezes, numa criação muito religiosa, a ideia de que o sexo, se não for para uma reprodução, então é algo terrível, escandaloso, é algo que vai te levar para o inferno. E aí o que acontece? Você viveu aquela experiência, aquilo ficou tão enraizado aí, e você tem tanto medo de ir para o inferno que parece que você tem que evitar daquilo lá. Então você acaba criando uma certa aversão a isso aí, tá bom? A Rúbia tá aí, boa noite. A Bruna tá aí, boa noite. Sejam bem-vindas. Coisa boa. Então, olha só. A primeira pergunta que eu tenho pra gente começar esse assunto é como é que você aprendeu sobre sexualidade, tá? A primeira experiência que você teve, geralmente ela define como vai ser dali pra frente. A outra pergunta que eu tenho pra você é, depois da primeira experiência, como é que você aprendeu a evoluir suas habilidades? Porque olha só, veja bem, a gente geralmente coloca no nosso parceiro a expectativa de que ele me faça feliz, ele me dê prazer, ele, né, chegue no lugar certo, faça a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. A nossa relação está esfriando, mas é porque ele não me procura, ou ele não faz a parte dele, ou ele não toma iniciativa, né? Mas eu te pergunto, e a tua responsabilidade sobre isso? Tá? Não estou dizendo que a culpa é tua, eu estou dizendo que se você está vivendo um problema, você tem responsabilidade nesse problema também. E talvez você tenha condições de resolver esse problema e você nem saiba ainda, né? Então, a questão é, mas eu nunca aprendi sobre isso, nunca fui atrás, nunca fiz um curso específico sobre isso. Mas veja bem, você está vivo ainda, né? Você está vivo ainda dá tempo, né? Dá tempo da gente aprender. Nada que você sabe hoje, você sabia. Você aprendeu o que você sabe hoje a partir do momento em que você tomou decisões, e essas decisões te levaram numa caminhada que te fez aprender o que você sabe hoje. Então, assim, o seu desempenho sexual também não é algo que você veio de fábrica com ele, né? Você veio de fábrica com o desejo natural, instintivo de sentir prazer e a predisposição física no teu corpo de sentir prazer nas partes sexuais. Isso é normal, natural, isso é biológico, né? A questão é, como é que você tem evoluído esse processo, né? Porque, assim, quando eu espero que o outro me dê prazer, muitas vezes nem eu sei como eu sinto prazer, sabe? Então, de repente, sim, outra pergunta que eu te faço, eu vim aqui fazer perguntas hoje, né? Você viu que tem várias perguntas. Outra pergunta que eu te faço é, com que frequência você se toca? Sabe? Como que é esse processo? Para você é natural? Quando você está fazendo uma autoestimulação, isso é leve, é agradável, é tranquilo? Você sente que tem um quê de pecado, de traição? Tem alguma coisa errada nesse processo? Porque, veja bem, é você e o teu corpo. Se você não entende como é que o teu corpo funciona, você não sabe aonde que você sente prazer, de que jeito, de que forma, como é que você vai querer que o outro saiba, né? O outro não sabe.
Se você que está dentro desse corpo, que tem condições de controlar e perceber tudo que está acontecendo, não sabe aonde você sente prazer, como é que você espera que o outro magicamente saiba? E claro, sim, eu sei que de repente tem parceiros que são mais compatíveis, tem coisas que às vezes dá aquela química e que acaba acontecendo mais naturalmente, né? Mas e o que você pode aprender para você, de repente, contribuir nesse processo, para você evoluir, para você poder guiar a pessoa nesse processo de entrega, né, de prazer, enfim, que isso seja mútuo e que seja bom para os dois, né? O que talvez você pode aprender nesse caminho que talvez não lhe foi ensinado e que você não via como uma possibilidade, mas agora talvez eu estou aqui te dizendo que pode ser. Ó, a Mirella falou, meu marido foi me ensinando com o tempo. Pois é, então, olha só, que legal. Por que isso foi acontecendo com o tempo, né? Por que não foi rápido? Porque você precisou de tempo para você confiar nele, para você poder entregar a tua vulnerabilidade, para você poder simplesmente se permitir estar lá vivendo aquele momento, sem medo, sem culpa, sem dor. E à medida que você foi sentindo mais prazer e foi sentindo que aquilo era legal, você foi se entregando mais. E você foi se permitindo experimentar mais, né? Então, o meu convite aqui para vocês é realmente tirar esse peso que tem sobre a sexualidade, sabe? Eu vejo que as pessoas estão conversando, né? Estão tendo uma vida normal, estão falando sobre coisas, trabalho, rotina, filhos, não sei o que lá e tal. E quando fala sobre sexo, parece que muda o personagem que você veste, parece que você tem que ser uma outra pessoa, de um outro jeito, que não pode ser leve, não pode ser divertido, não pode brincar, parece que você tem que ir lá e fazer algo. E não é assim, né? Eu vejo que o sexo, ele deve ser como uma brincadeira, como algo divertido, como algo leve, como, né, um processo, quase uma brincadeira de adultos ali, né? Processo de você realmente se conhecer, conhecer o teu corpo, conhecer os limites, enfim, conhecer o corpo do teu parceiro e sentir o que funciona, sabe? De que forma funciona melhor para os dois, tá bom? A Bruna falou, ainda existem muitos tabus sobre sexo. Pois é o que eu falo. A gente como adulto, a grande maioria das pessoas faz sexo, né, com regularidade. E a gente não fala sobre isso, parece que é proibido falar, né? É proibido falar, a gente não fala sobre isso, a gente faz de conta que não existe. E o problema é que aí, como a gente faz de conta que não existe, a gente não tem a oportunidade de aprender com as outras pessoas. A gente não fala sobre isso com filhos adolescentes, por exemplo, e aí eles têm que aprender como? Sozinhos, porque não adianta, você tem um filho adolescente, não adianta você imaginar que ele não vai fazer, vai ser só depois que ele casar, não é assim que o mundo funciona, né? Então você precisa quebrar esses tabus dentro de você, né? A gente precisa quebrar dentro da gente para a gente poder falar sobre isso e compartilhar com as pessoas, tá? Então a questão de falta de não conseguir ter uma entrega sexual, não conseguir sentir prazer, não conseguir chegar ao orgasmo, quase sempre está associado a uma emoção muito pesada, muito difícil de algo que você viveu lá atrás, seja um abuso sexual, seja algo muito enraizado, uma crença muito forte de que isso não é bom, não é bem-vindo, não é de Deus, sei lá, e isso faz você se fechar para essa energia. E aí, como você está fechado, você não consegue fluir e deixar acontecer, tá? Outra questão que é muito comum é a questão da falta de desejo, né? Tipo assim, ó, é muito comum, Rafael, mas eu tenho um marido aqui, a gente já tá junto há 10 anos e eu não tenho desejo sexual. Ele tem um desejo maior que o meu, né? Ou o caso contrário também acontece. A mulher tem mais desejo que o homem, também acontece. Então, assim, ó, eu digo que a falta de desejo, a gente veio, né, sabe aquela história bíblica lá do crescer e multiplicar-vos? Na natureza tudo é assim, a gente veio tudo biologicamente programado para multiplicar. Então, como é que faz que isso aconteça? Gerando desejo sexual, né, gerando prazer, enfim. A gente veio biologicamente apto, né, programado para buscar isso e para fazer isso acontecer. Quando isso não está acontecendo, é porque tem algo no nosso software aqui, na nossa mente, que está desbloqueando isso, né? Tá bloqueando, na verdade, tá bloqueando isso e atrapalhando a gente de viver da melhor forma possível, tá? Então, assim, a falta de desejo tem várias vertentes. Uma delas, obviamente, se você sofreu um abuso lá atrás, tem uma experiência ruim, teve um parceiro que não é legal, é natural que você pense assim, cara, sexo é chato, é doloroso, é difícil, é sem graça, me incomoda, eu não quero. Então, por que você vai ter desejo de fazer uma coisa que não te dá prazer? Óbvio, não faz sentido. Agora, outra coisa que pode acontecer, que gera falta de desejo, são atritos no relacionamento. Porque eu vejo assim, o desejo sexual é uma coisa que não acontece só na cama, naquela hora do toque. O desejo sexual é algo que se constrói ao longo do dia, da semana, do mês, ao longo de uma relação, né? Você precisa admirar a outra pessoa, você precisa querer estar junto da outra pessoa, né? E quanto mais a gente não fala o que precisa ser dito no relacionamento, sabe, a pessoa fez uma coisa que eu não gostei, a pessoa fez uma coisa que me deixou frustrado, né? E eu não falo sobre isso, aquilo vai virando um muro que vai crescendo entre a gente, né? E tudo isso que vai
crescendo, esse muro entre nós vai afastando a gente. Então eu costumo dizer que o sexo, ele é um termômetro do relacionamento, sabe? Ele define, ele mostra ali de uma forma mensurável, medível, digamos assim, quanto vocês estão conectados. Então, assim, o sexo é todo dia, é toda semana, é todo mês, é 2 vezes por ano? Com que frequência que acontece? Quando foi a última vez que aconteceu? Né? Isso é importante a gente falar sobre isso, sabe? E falar sobre isso também para evitar os extremos, porque assim, eu atendo pessoas, por exemplo, que as pessoas fazem sexo 2 vezes por semana e acham que estão falhando, que estão devendo, que devia ser mais, que tinha que ser todo dia, 2 vezes por dia e tal. Cara, na vida real, eu vou te dizer, não é assim que funciona, né? 2 vezes por dia, olha... Você tem que estar com o parceiro certo, na hora certa, do jeito certo. Não funciona assim na grande maioria das pessoas, né? As pessoas fazem 1, 2 vezes por semana lá, ok, isso aí tá ótimo, né? Agora, a questão é, você precisa entender onde você está se balizando, né? Sobre essa questão de se balizar, o que acontece também muitas vezes é que as pessoas, lembra que eu perguntei onde é que você aprendeu a ter uma relação sexual? Muitas vezes você aprende como é uma relação sexual assistindo um filme pornográfico, por exemplo. Cara, aquele filme pornográfico não é a vida real. Não é assim que funciona, né? A vida das pessoas não funciona desse jeito, né? Então, o que acontece? A gente vê lá e às vezes a gente quer repetir, a gente quer replicar aquilo lá desse mesmo jeito, né? A gente quer que seja daquela forma e não é assim, até porque o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. O jeito de sentir prazer é diferente, né? E a gente precisa entender, separar essas duas coisas, tá? Outra coisa sobre a questão da pornografia, por exemplo, é que já tem pesquisas científicas de neurociência que provam o seguinte: quando você está assistindo um filme pornográfico, né, você vai lá, você avança a cena, você volta a cena, você coloca no lugar certo, no ângulo certo, do jeito certo, você não vive a vida real, digamos assim, na ordem cronológica das coisas, né? E aí o que acontece? Você fica procurando os momentos que te dão mais prazer, né? Te dá aquele pico de emoções boas aí dentro de você, né? Dá aquela sensação boa, gera aquele neurotransmissor de prazer imediato e momentâneo, né? Aí o que acontece? Você passou aquele momento, você procura outro que te dá mais aquele pico de prazer instantâneo. E assim vai. Aí o que acontece? Você aprende, se você consome com frequência pornografia, você sempre está buscando aquele pico de prazer imediato e momentâneo. A ponto de, quando você vai ter uma relação sexual de verdade com um ser humano na tua frente, você não sentir prazer, às vezes você sofrer até de impotência sexual, porque a vida real não é assim do mesmo jeito que lá. Você não consegue avançar as coisas e chegar nos picos certos, do jeito certo, daquela forma. Então como se você tivesse dopado o teu cérebro de um excesso de um neurotransmissor específico que ele está atrapalhando você de viver a vida real. Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, acorda de manhã, você come uma colher de açúcar branco, sabe? Aí você come uma xícara inteira de açúcar branco. Aquilo ali é doce demais, aquilo meio queima as tuas papilas gustativas, né? Se você for às 10 da manhã comer uma fruta, você vai achar aquela fruta meio insossa. Você vai dizer, cara, essa fruta tá assim meio nhé, parece que não tem graça, né? É mais ou menos assim. Quando a gente tem picos, né, de ocitocina, picos de hormônios que fazem a gente sentir assim como dopamina, né? Aquele pico de dopamina que você sente quando sente esse prazer momentâneo, imediato, você acaba ficando viciado naquilo ali. E a vida real não entrega do mesmo jeito que lá. Não quer dizer que seja melhor nem pior, é só diferente, né? E a gente vive na vida real. Então esse é um dos grandes problemas da pornografia, que faz gerar impotência, né? Por conta do pico de dopamina que acontece naquele momento. Outra coisa, você compara muitas vezes o teu desempenho com as pessoas do filme, né? Se você é homem, você acha, poxa, mas eu não tenho a ferramenta daquele tamanho. Ah, mas eu não duro tanto tempo. Se você é mulher, você pensa, ah, mas eu não tenho aqueles peitos, eu não tenho não sei o que lá e tal. Ou você olha e diz assim, não, o meu companheiro, a minha companheira não é como aquela lá. E aí você passa a comparar, cara, isso aí bagunça o teu sistema, né? Faz você ir se perdendo no meio disso tudo, como se você estivesse vivendo aquela vida lá que não é de verdade, né? Aquela vida lá é a vida de um filme, de alguns filmes, né? Enfim, não é a vida real. Então isso aí acaba bagunçando o teu sistema. Outra coisa que acontece, no caso, né? Quando o homem que é viciado em pornografia, geralmente está associado à masturbação também. O que acontece com esse homem? Quando ele está muito viciado, fazendo isso com muita frequência, como eu te falei, a gente nunca foi ensinado a fazer isso. Esse homem ele vai praticar a masturbação, né? E ele vai lá e ele faz com rapidez, com velocidade, né? Por quê? Porque ele quer terminar logo, quer sentir aquele pico de prazer momentâneo lá e deu, né? E aí depois, se ele quiser, ele volta de novo, assiste o filme de novo e pratica mais uma vez. Então, o que acontece? Ele condiciona pelo tempo, pela rapidez, né? Tipo, vou terminar logo aqui. Ele condiciona o cérebro dele que quando ele sente prazer lá embaixo, é para ele terminar.
né? É a hora de terminar. O quanto antes terminar, melhor, porque já chega naquele pico máximo do prazer, beleza, vida que segue, depois se ele precisar, ele volta de novo. Porém, quando ele chega numa relação sexual de verdade, real, com uma pessoa na frente dele, né? Ele chega ali e aí o que o corpo dele foi condicionado em todas aquelas vezes que ele praticou essa pornografia com masturbação de um jeito muito intenso. Ele foi condicionado que quando ele sente prazer é a hora dele ejacular e terminar. Então o que acontece? Ele chega na hora da relação e ejaculação precoce. Acaba acontecendo com muita frequência, né? Tem uma pesquisa aí que fala que mais de 30% dos homens sofrem de ejaculação precoce. Agora, você conhece algum? Ninguém fala sobre isso. É por isso que eu falo, tem assuntos que são polêmicos, são difíceis, né? Mas que a gente precisa falar sobre isso para a gente poder lidar com eles. Porque se você não entender que existe um problema, você não admitir que existe um problema, você não vai poder mudar e resolver esse problema. Então você precisa olhar, encarar isso, por mais que seja doloroso, difícil, complicado, entender que tem um motivo para isso acontecer, né? E que existem remédios para ejaculação precoce que eu atendi muitos homens já, que usaram, que funcionaram durante um certo tempo, mas não resolveram o problema. Por quê? Porque esse problema tem uma causa mais profunda, uma causa emocional, que está lá dentro do nosso subconsciente, que precisa ser vista, precisa ser limpa e precisa ser tratada, né? Porque, por exemplo, a ideia aqui, então, a pessoa está tendo ejaculação precoce porque se aprendeu a se estimular de um jeito rápido e quando sente prazer ejacula, beleza? Ok. A questão é por que ele está assistindo tanta pornografia, tanto tempo, tantas vezes no dia? Entendeu? Isso aí tem um fundo emocional que está gerando um problema, que está gerando outro problema, entendeu? Então tem um quê lá para ser tratado lá atrás, emocional, profundo, que está no nosso subconsciente, que libera a gente para viver a nossa vida da melhor forma possível, tá? A Mirella falou, hoje eu estou com a libido baixa, hormônios. Mesmo assim, meu parceiro começa a brincar e eu entro na onda e sinto vontade. E terminamos rindo e ele me dizendo que estou preguiçosa. Então, Mirella, ó, isso aí que você falou, cara, isso aí é o que todo casal devia fazer, sabe? Tornar isso como uma brincadeira. Eu vi uma metáfora uma vez, que, cara, pra mim é super válida isso aí, né? O cara falou o seguinte, eu nunca esqueci essa ideia. Ele falou o seguinte, que o homem, ele é como um fogão a gás. Sabe o fogão a gás? Ele tá frio. Aí você vira a chave, na hora que você vira a chave, ele já acende a chama e aquela chama tá quente. Aquela chama já queima, se você colocar a mão ali, ela já queima, né? E ela esquenta muito rápido, né? Então é 1 segundo de desligado a ligado e aí ele já tá quente. E aí o que acontece? Ele vai lá, esquenta a panela, esquenta o fogo, não sei o que, tal. Mas também a hora que você desliga a chama, já era. Desligou o botão do gás ali, a chama apaga e não tem mais nada. Não tem mais. Desligou, acabou. E a mulher é tipo um fogão a lenha, sabe? Fogão a lenha, você tem que fazer fogo. Aquele fogo leva um tempo, aquele fogo tem que ir aquecendo, tem que ir esquentando. Aquela chapa tá gelada ali em cima ainda, mas você vai colocando lenha ali embaixo, vai colocando fogo. E esse fogo vai esquentando, começa a ficar um pouquinho morninho, depois vai ficando um pouquinho mais quente, até que chega uma hora que aquele troço fica pegando fogo, né? Vermelho ali. E aí o que acontece também? Quando o fogo apaga, a chapa continua quente. E ela continua quente por horas, né? Então, eu acho que essa metáfora é super valiosa. Os homens precisavam saber disso. E as mulheres também precisam entender isso, essa diferença no mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Então, a mulher nem sempre ela tá lá pronta e não é assim, tipo, virei uma chave, agora eu tô com desejo. Não, é um processo que se constrói, é um fogo que vai aquecendo. Por isso, de tornar leve, sabe? Tornar uma brincadeira, não é tipo assim, então hoje ou tem relação sexual ou não tem. Não é assim. É uma questão de deixar acontecer, de ser leve, de ver como que acontece e tá confortável para os dois, né? Tornar isso muito mais leve para que a gente possa deixar acontecer de um jeito mais tranquilo. E também entender que muitas vezes eu atendo homens que eles acham que eles estão sofrendo de ejaculação precoce, sabe? E o que acontece? Quando você chega na relação, você entende que ele não tem ejaculação precoce. Ele, na verdade, está durando um tempo bem razoável, legal até. O problema é o seguinte, que eles não sabem fazer uma estimulação antes, né, da penetração. Então, o que acontece? O cara chega lá, eles começam ali e tá... É óbvio que ele vai chegar no orgasmo antes dela. É óbvio, isso é biológico, o nosso corpo funciona assim. Então o que acontece? Ele vai chegar. A mulher, depois que ela atinge esse ponto máximo do orgasmo, ela consegue continuar na relação. O homem não consegue, né? Então, por isso que você, se você tá me vendo homem, né? Pelo amor de Deus, faça o teu trabalho bem feito, né? Comece antes, né? Depois que ela atingiu o orgasmo, depois que ela chegou naquele momento lá, aí sim que você vai partir para a segunda parte da penetração e tudo mais, porque senão
cronologicamente as coisas não batem, não tem como, não vai dar certo esse troço aí, né? Então fica essa dica aí para você olhar para isso aí. A Mirella falou a verdade, é isso aí. Então, gente, é um assunto meio diferente, mas é necessário a gente falar sobre isso, tá? Então vamos lá, eu falei da questão da impotência e da ejaculação precoce, né? Outra coisa que acontece que leva a maioria dos homens a ter ejaculação precoce é o sentimento interno de ser um fracasso. É uma sensação, ele olha para a mulher, para a companheira dele, e ele pensa assim, cara, ela é muito melhor que eu. Ela é muito mais bonita que eu. Ela é, cara, é melhor em todos os aspectos. E parece que ele tá devendo algo, que ele precisa se esforçar, ele precisa correr atrás. Ele precisa literalmente ir lá mostrar que ele é homem o suficiente para ela. Só que o que acontece? Veja bem. Quando você entra numa relação sexual, né? Na hora do ato sexual em si, como é que um homem mostra que é homem, né? Na hora da ejaculação. Então ele chega lá e ele mostra, só que ele mostra rápido demais. Ele chega tão com vontade de mostrar que ele é o cara que ele mostra rápido demais. E o problema disso é que esse sentimento, visivelmente, quando acontece antes da hora, a parceira vai ficar frustrada, ele vai ficar frustrado, ele vai sentir que tá falhando, que tá devendo, que não é bom o suficiente e tal. E esse sentimento reforça aquele sentimento de não ser bom o bastante, não ser homem o suficiente, de querer assim na próxima relação. Agora eu vou compensar, agora eu vou mostrar que eu consigo, agora eu vou fazer valer por duas, agora não sei o que lá. Aí quando ele chega na próxima relação, ele não chega leve, ele não chega só se divertindo, curtindo o momento, deixando acontecer. Ele chega com peso, uma sobrecarga do agora tem que dar certo esse negócio. E aí isso aí, cara, atrapalha. Isso aí atrapalha tudo, não é assim que funciona, não pode ser assim. Você tá sentindo esse peso, essa sobrecarga, você tem que soltar isso aí, tá bom? A Bruna perguntou aqui, fetiches tem a ver com fundo emocional? Bruna, tem sim. Porque o que é um fetiche? Um fetiche é você criar algo imaginário, né? Uma cena hipotética imaginária ali, e você se emociona, né? Você de alguma forma sente alguma emoção a respeito daquela cena imaginária ali, né? Então, assim, por que você tá tendo mais prazer numa cena imaginária do que na vida real, né? Tem algo no teu emocional que está se satisfazendo daquela cena imaginária. Então, o que é daquela cena imaginária que ele parece assim tão gostoso, tão profundo, né? O que tem no teu inconsciente que está querendo se nutrir mais do imaginário do que da vida real? Tem um quê ali que precisa ser visto. Não que precise, né? Porque, de repente, dependendo do fetiche, se não for mal para você, se não for mal para outra pessoa, não há problema nenhum, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem a sua própria vida para viver. Se é legal para os dois, cara, continua, é divertido, é bom, né? Agora a questão é, às vezes tem alguma coisa ali que está atrapalhando. Tem coisas que são realmente difíceis e complexas, né? Porque tem fetiches que às vezes fazem a pessoa se sentir mal, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa uma vez que o companheiro dela, na hora do ato sexual, para ele conseguir chegar no ato sexual em si, ele tinha que dizer para ela, chamar ele de um outro nome, como se fosse um outro cara, né? E aí é como se ele estivesse com a namorada dele sendo traída por um outro cara imaginário, que no fim das contas é ele mesmo. Entende? Então, quando chega nesse nível, e aí se aquela namorada, aquela companheira tá ok, tá de boas com isso, tá tranquilo, isso não é um problema para ela, beleza, entra na brincadeira, no personagem, vida que segue. Agora, se isso tá incomodando ela, se tem um quê, tipo assim, tem uma traição envolvida, tem uma coisa que parece que tem que ser uma outra pessoa, parece que eu não sou bom o suficiente, parece que ele não tá confortável em ser ele quer se sentir sendo traído por um outro cara imaginário e tal. Cara, aí tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não tá certa aí, entendeu? Então, assim, o que eu digo, sexo tem que ser algo leve, tem que ser uma brincadeira, tem que ser divertido, né? Tem que ser algo que seja bom para todo mundo que tá envolvido ali. E se for bom para todo mundo que tá envolvido ali, tá tudo bem, tem nada de errado. A Bruna falou, interessante, disse, vixe, pois é. Acontece, né, Bruna? Tem de tudo nesse mundo aí, não é verdade? Cada pessoa vive a sua própria vida, o seu próprio... Com base no que viveu, a gente está repetindo esses padrões, né? Então a questão é a gente entender o que está dentro da gente para a gente viver o melhor, tá? Então, assim, o que eu tinha de mais valioso para falar para vocês é isso, sabe? Entenda que sexo não precisa ser só do jeito que você aprendeu até aqui. Até porque você provavelmente ninguém te ensinou. Você teve que aprender na tentativa e erro, né? Então talvez tenha uma forma de você fazer que seja muito mais prazeroso, muito mais gostoso do que você conhece até hoje, né? E você tá vivo ainda. Então você pode aprender, você pode buscar evoluir nessa área. A gente evolui em tantas áreas da vida, né? Então você pode talvez evoluir nessa área da vida. Sobre
a questão da falta de prazer, né, a falta de interesse, na verdade, a falta de desejo sexual, eu vejo que o que a Mirella falou é muito valioso, é isso de você tornar isso uma brincadeira, tornar leve, mas também é importante que você crie momentos, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não conseguem criar momentos, sabe? As pessoas, o casal vai dormir em horários diferentes, cada um vai dormir num horário diferente. Às vezes a pessoa pega um animal de estimação, um pet, e coloca ali para ser o companheiro dela. Às vezes a pessoa pega o filho e vai dormir no quarto do filho, ou põe o filho entre o casal e acaba não conseguindo ter aquele momento de intimidade, sabe? Porque o sexo não é assim, tipo, acendeu uma luz lá e vai acontecer. É uma coisa que se constrói, é uma coisa que faz parte da rotina, do contato. Então, quanto mais você conseguir criar momentos de oportunidade, sabe? De estar junto, de estar juntinho, de dormir próximo, de ter esses momentos de conexão, mais reforça essa conexão entre vocês. E quanto mais conexão tiver, e mais vocês se sentirem seguros e tranquilos nesse relacionamento, mais o desejo sexual cresce naturalmente, né? Então, bora fazer coisas diferentes, bora fazer atividades diferentes, bora criar uma rotina diferente. De repente, só você criar uma rotina de sono diferente já ajude isso, porque, né, para a maioria das pessoas, geralmente o horário, né, de ter uma relação sexual é à noite, na hora de dormir e tal, depois que os filhos foram dormir. Então, talvez seja o momento de você mudar um pouco, ou propor para o teu parceiro mudar um pouco essa rotina da casa, sabe? Fazer uma rotina de dormir diferente, não que precise necessariamente ter uma relação sexual toda noite antes de dormir, mas que tenha um momento de vocês estarem juntos, de vocês estarem se curtindo, de vocês estarem namorando, de vocês estarem ali olhando nos olhos, conversando sobre o dia, e talvez isso ajude a simplesmente permitir que evolua para algo mais, né? Agora, se você não cria um momento, não cria oportunidade, vocês vão se distanciando, vão se separando, né? E às vezes as pessoas vão se separando e passam a buscar isso fora. O que acontece muitas vezes, que eu atendi muitos casos assim, principalmente de mulheres, que o marido não tinha desejo sexual por elas. E o que acontecia? Olhando na história de vida daquela pessoa, aquele marido perdeu o desejo por conta de um estresse. Estresse do trabalho, falta de dinheiro, estresse, porque para o homem é muito, tipo, o seu provedor, né? Embora não seja assim na vida real, mas a gente foi criado numa sociedade machista onde o homem tem que ser o provedor. Então, quando ele, de alguma forma, tem isso podado dele, ele não é o provedor da casa, ele ganha menos, a empresa faliu, ele está vivendo uma coisa que ele sente que está falhando nessas obrigações, digamos assim, é como se ele canalizasse toda a energia dele para aquela questão profissional, para que resolver aquele estresse, para resolver aquilo lá. E aí não sobra energia, né? Não sobra a vontade de você ir lá e ter o ato sexual. Não é que ele não goste, não é que ele não tenha desejo, não é que ele não tenha interesse, não é que ele não goste mais de você. Às vezes ele está preso no mundo de estresse dele lá, né? E às vezes você podia ser a solução que podia ajudar ele, né, a limpar tudo isso, até usar essa energia sexual para limpar tudo isso. Mas o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela olha e pensa assim, cara, ele parou de me procurar, a gente parou de ter relação sexual, então assim, eu acho que ele não gosta mais de mim. Eu acho que ele tem outra, eu acho que ele não sente mais prazer pelo meu corpo, eu acho que é porque eu tô acima do peso, eu acho que é porque eu tenho flacidez, eu acho que é porque não sei o que lá, e aí essa mulher entra numa espiral autodestrutiva, sabe, num desespero louco, aquele cara, ele simplesmente tá lá, vivendo a vida dele, ele tá preso nos estresses dele lá, sabe? E aí ela vai se sentindo mal, e muitas vezes ela vai sentindo que não, eu tô perdendo ele, ele tá me traindo, ele tá fazendo outras coisas, vai entrando numa espiral de ciúmes, e não é nada disso, sabe? Às vezes a gente precisa conversar, e quando eu digo criar esses momentos de diálogo, que seja à noite, que seja na hora que fizer sentido na tua vida, mas momentos de vocês estarem ali, olharem nos olhos, sem celular, sabe? Sem estar fazendo outra coisa, sem mais ninguém perto, aquele momento de namorar, de conversar, de estar ali, sabe? Esse momento é muito valioso, vai ajudar ele a poder se abrir com você, se sentir protegido para naquele momento poder expor aquela vulnerabilidade que ele está sentindo sobre aquilo que ele acha que ele está falhando. E você vai entender que o problema que ele está passando não é com você, né? Você não toma como pessoal aquilo ali, tá? Então, conversem porque a falta de conversa cria muros. E esses muros separam as pessoas, tá bom? A Mirella falou, eu gosto de dormir sozinha. Nós entramos em um acordo de ele me acordar com beijinhos. É isso, certíssimo, Rafael, diálogo. É isso aí, se faz sentido pra vocês, se dá certo, isso, cara, tá ótimo, é o que eu falei. Não tem certo, não tem errado, não tem que ser assim ou que tem que ser assado, tem que ser que seja bom pra todo mundo. Quem que é o todo mundo desse casal? Geralmente são duas pessoas, né? Se tá bom pra essas duas pessoas, cara, tá ótimo, tá funcionando, tá beleza, a vida que segue, tá?
Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Se tiver mais alguma coisa que você tiver dúvida, que não ficou claro, que você quiser que eu explique melhor, me conta aqui, tá? Se tiver um outro assunto, uma outra coisa que você quer que eu fale hoje, se tiver um problema que você está passando que eu não abordei esse problema ainda, traz aqui, tá? Se tiver uma coisa que você queira, uma dica, alguma coisa, fala aí, que o momento é esse, tá bom? Senão eu já vou me despedindo de vocês, já vou agradecendo cada um que esteve aqui comigo durante essa live, esse podcast, tá? Vocês que participaram ao vivo. Te convido para me seguir nas outras redes sociais. Te convido para fazer os meus cursos. Eu tenho 2 cursos online, um curso de autoconhecimento, que é bem barato, o acesso dele é bem simples, ele está gravado, você pode acessar hoje. Eu tenho um curso online de formação de terapeutas, já formei terapeutas em vários estados, em vários países, inclusive, pessoas que estão realmente transformando a vida das outras pessoas com esse meu olhar, com isso tudo que eu compartilho aqui, tá bom? E se você sentir que eu posso te ajudar pontualmente num problema que você está passando, se você sofreu um trauma sexual no passado, se você está sofrendo com ejaculação precoce, com impotência sexual, se você está sentindo falta de libido, se você nunca teve um orgasmo na vida, pelo amor de Deus, vamos resolver isso aí, né? Eu atendo pessoas do mundo inteiro por chamada de vídeo, o meu processo inteiro é feito em 3 sessões, tá? Cada sessão tem 2 horas de duração. Então, assim, você não precisa falar para ninguém que você tem esse problema, mas me manda uma mensagem, né? Vem aqui, deixa eu te explicar como é que funciona o processo, quem sabe você vai conseguir entender de que forma isso vai poder te ajudar. Eu já ajudei muita gente, muitas mulheres que sofriam de não ter tido nenhum orgasmo e que passaram a ter, de muitos homens que sofriam de ejaculação precoce, de impotência sexual, né? Muitas pessoas que estavam tendo problemas de relacionamento, sentindo que o outro não queria mais estar na vida dela, né? Ou dele. E aí você poder ir lá e trazer à tona aquelas emoções, dissolver aquelas emoções, ajudar a pessoa para que ela possa dialogar, conversar, e isso fazer as pessoas se aproximar de novo, né, fazer esse vínculo acontecer de novo. Isso é muito, muito prazeroso, muito gostoso, tá? Então, assim, você tem um companheiro ou não, se você tem uma questão sexual que você sabe que dá para ser melhor, bora resolver isso aí, não precisa mais carregar isso aí tudo sozinho, tá bom? A Adriele falou, cheguei. Adriele, eu tô indo já, mulher. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro. Valeu?